Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós. Um dos frutos do Espírito, paciência. E nós, às vezes, não temos paciência nem de passar as provas. Ficamos retidos horas e até dias em nossas almas feridas e magoadas por ouvir falar em pequenas dificuldades e provas. Cada um ampliando a sua própria aflição, a fim de que pareça tão séria quanto possível. Pois teme que os servos de Deus as considerem demasiado pequena para serem notadas. Em vez de depender dos servos do Senhor para ajudá-los a sair das suas provas, deveriam antes humilhar-se diante de Deus, jejuar, orar, até que as provas fossem removidas. Paciência para passar pelas provas. Nós precisamos ter paciência. Nós não podemos que uma prova passe por nós como um raio. As provas são moldadoras de caráter, nós já vimos isso. E muitas vezes o nosso caráter demora a ser moldado. Algumas pessoas parecem pensar que todos aqueles a quem Deus chamou para serem mensageiros no campo devem ocorrer a seu convite e tomá-los nos braços. E que a parte mais importante da sua obra é solucionar as pequenas dificuldades e provas que eles mesmos atraem sobre si. Vocês já perceberam que às vezes se incomodam os pastores com coisa boba, com bobagem, com coisas pequenas que você mesma pode resolver, que eu mesma posso resolver? Os que conhecem a verdade de Deus e nela estão estabelecidos, mas não lhe obedecem, causam para si mesmo alguns problemas. Se fizessem o que realmente se comprometem a fazer nos princípios de fé, trariam menos provas para você, para mim. Às vezes, fazemos com que mensageiros de Deus, os pastores, os obreiros, percam muito tempo com visitas desnecessárias, com problemas desnecessários que poderiam ser resolvidos com oração e fé. Muitas vezes nós nos transportamos para um problema muito maior do que temos. Nós deveríamos ajudar na pregação do Evangelho os servos que foram chamados para o campo. Mas ao contrário disso, nós retardamos a pregação do Evangelho com problemas pequenos dentro de nossos lares e dentro da igreja. Nós deveríamos sustentar os obreiros de Deus, os pastores, com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa palavra de ânimo. Mas em vez disso, nós fazemos o quê? Nós acarretamos problemas e pesares para os pastores. Nós deveríamos estar constantemente em oração por nós, para que não demos trabalho aos nossos obreiros e pastores, e pelos nossos pastores e obreiros. O povo de Deus é um povo impaciente. É um povo que quer tudo resolvido rápido, às pressas. Você lembra do exemplo de Esther? Um problema grande, muito grande, iminente a acontecer. E ela chamou o povo para orar durante alguns dias e jejuar com ela. Estava nas mãos de Deus. E no tempo de Deus, Deus resolveria. E ela agiu. Ela orou a Deus e entrou em ação, convocando o povo para orar e jejuar. Paciência é necessário. É um fruto do Espírito Santo que produz muita coisa boa. Entre elas, salvação de almas. E a nossa própria, claro. Nós podíamos falar sobre paciência de outra forma. Mas talvez sobre paciência de outra forma, todos aqui já tenham ouvido. Mas nunca tenham ouvido falar de paciência nesse sentido.
paciência em esperar para passar a prova. Muitas pessoas saem dos caminhos do Senhor porque estão passando por uma prova. Não tem paciência de esperar Deus agir no tempo dele, da maneira dele, que é a maneira certa. Quando a prova passa, nós ficamos mais fortes. Eu já passei por muitas provas. E creio que muitos de vocês que estão ouvindo também já passaram por muitas provas. E sejamos sinceros, quando a prova passa, nós estamos nos sentindo bem mais fortes. A nossa fé, naquele ponto, fica inabalável. E nós começamos a crer em Deus de uma maneira poderosa. A prova passou e nossa fé aumentou. Quando nós fugimos da prova, sabe o que acontece? Nós passamos pela prova de uma outra maneira, de uma outra ocasião. E vamos ficar passando pelaquela prova até sermos aprovados ou reprovados de vez. Que isso não aconteça conosco. Fugir das provas que nos moldam o caráter e que vão nos levar para o céu. Nós possamos entender que as provas são moldadoras do caráter. Elas vêm para nos aperfeiçoar em Cristo. Por mais duras que elas sejam, por mais difícil que seja compreender agora, mas um dia nós compreenderemos na eternidade e entenderemos que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Aguardo vocês amanhã. Que Deus abençoe a cada um e nos dê paciência para com o próximo, para conosco, para com nossos familiares, para com o povo da igreja, para com os necessitados, com os idosos, com as crianças. Que Deus nos dê paciência. Que sejamos mansos e humildes. É isso que eu desejo para todas nós, para todos nós. Tenham todos um bom dia. Até amanhã. Aguardo vocês.